Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais um semestre de aulas. Iremos continuar com as nossas aulas remotas e hoje nós iremos estudar frações. Desfrutar da aprendizagem que a escola nos fornece é tirar proveito de um tesouro que nos será útil para o resto das nossas vidas. Bem-vindos e bom retorno a todos. Conceito de fração. O que é fração? Fração é o modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão e um número racional. Então, observe aqui, nós temos algumas imagens que vai representar as frações. Então, nós temos aqui uma maçã que foi dividida em partes, cada parte daqui representa uma fração. Aqui nós temos um bolo que foi dividido também em partes. Observe que de partes pelas quais um objeto foi dividido. Isso significa a fração. Nós temos aqui uma pizza que também foi dividida em partes iguais. Frações, parte de um inteiro. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Então, nós temos a maçã, ela não foi dividida, então aqui é um inteiro. Ao fazer corte nesse objeto, estamos dividindo. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes iguais. Então, observe que essa maçã aqui de cima, ela foi dividida em 4 partes. A fração que representa uma dessas 4 partes é a seguinte. Olha, se eu quero uma parte das 4, que fração é que vai representar essa parte aqui? Então, é 1/4. Uma parte de 4. Essa fração deve ser lida da seguinte maneira. 1/4. A fração que representa toda a maçã que foi dividida em 4 partes iguais é a seguinte. 4/4. Então, ó, a parte foi dividida todo, 4/4, que vai dar um inteiro. Né? 4 dividido por 4 que vai ser um inteiro. Pronto, são as 4. A parte de cima de uma fração que representa as partes na questão de um objeto que foi dividido em partes iguais equivale ao dividendo de uma divisão e é chamado de numerador, a parte de cima. Já a parte de baixo, que representa a quantidade de partes que um objeto foi dividido, equivale ao divisor de uma divisão e é chamada de denominador. Observe essa figura, ela foi dividida em 8 partes. Pronto, foi dividido em 8 partes. E ela tem aqui, né, 5 partes pintadas de vermelho. Então, essa fração, se eu pedir para vocês representar essa fração, a fração que representa essa parte vermelha vai ser 5/8. E o número de cima, ele vai representar, como eu expliquei aqui em cima, é a mesma coisa, ele equivale ao dividendo e ele é chamado de numerador. E a parte de baixo equivale ao divisor e ele é chamado de denominador. Então, observe, se fosse numa divisão, o número 5 aqui seria o dividendo e o 8 seria um divisor. Na verdade, ele é um divisor, o 8 é um divisor e o 5 é um dividendo. Leitura de frações. Em uma fração, lê-se primeiro o numerador e depois o denominador. Exemplo aqui, ó. 1, embaixo a gente lê o meio. Certo? Frações com numeradores iguais a 1 e denominadores de 2 a 9. De 2 a 9. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. As frações devem ser nomeadas a partir dessa lógica, até o denominador 10. O 10 é o décimo. Décimo ou 10avos. A partir do denominador 11, temos que ler o número normal, 11, e acrescentar a palavra avos. Então, se tiver, vai ser 11avos, 12avos, 13avos, 15avos.
Então, observe essa fração aqui, ó, 5 sobre 12. Então, essa fração é 5. A gente lê primeiro o número de cima, o numerador. Então, é 5. Embaixo a gente vai falar 12 avos. A partir do 11, a gente tem que falar o número e acrescentar a palavra avos. Essas são as atividades que vocês irão fazer. Carmen fez o bolo e dividiu em 10 partes. Seu filho comeu 2 pedaços. Letra A. Qual é a fração que representa o bolo inteiro? Letra B. Qual a fração que representa o que já foi consumido? E a letra C. Escreva a fração que representa o que sobrou do bolo. Segunda, observe o círculo dividido em partes iguais e responda as questões. Que fração do círculo corresponde às partes pintadas de verde, de lilás e de azul? Letra B. Como as frações dos itens anteriores podem ser lidas?